Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada semana entrevisto mulheres incríveis que dividem conosco suas histórias e dão dicas fantásticas de negócio. Então fica aí com a gente até o finalzinho porque é a melhor parte. Bom, eu começo agradecendo a cada ouvinte que tem acompanhado o programa, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, principalmente o Aurelo, que me dá aquele incentivo a mais. Bom, para quem está assistindo pelo YouTube, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, gente, curte, comenta, ativa sininho, encaminha link, faz tudo que tem direito e colabora aqui para colocar esse projeto para frente. Vocês não fazem ideia da diferença que faz esse simples cliquezinho seu aí, nesse botãozinho. Bom, mas então, bora papear, porque a conversa de hoje está boa demais. A minha entrevistada é uma artista incrível, que eu admiro demais, sou super fã mesmo. É a Cacá Bicalho. Ela é formada em artes plásticas e arte-educação e faz esculturas impressionantes. Mas eu não estou falando de esculturas que impressionam assim pela grandiosidade, como essas que a gente vê em museus. É exatamente o contrário. Ela faz miniaturas perfeitas, recortando um papelzinho, trabalhando sombra, perspectiva, criando mini cenários e personagens encantadores. Com as suas obras, ela ressalta para a gente a importância de estarmos sempre atentos aos detalhes. Então, vamos saber mais sobre essa história. Oi, Cacá, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de trocas de experiências. Tudo bem com você? Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Então, vamos começar pelo começo, né? Como é bom. Então, defina-se, conta pra gente. Quem é Cacá? Uau! De cara, assim, né? Dizer que essa é a parte mais difícil. Ai, meu Deus, me definir. Como? Então, eu acho que eu sou, não tenho certeza que sou uma menina ainda com ares de criança, sabe? Uma gente grande com sopro de menina ainda. Eu acho que meu olhar, graças a Deus, continuou um pouco carregado do que eu fui quando mais nova. E eu levo isso até hoje, assim, para a vida. Eu acho que eu sou dessas que confia em todo mundo de cara, sabe? Assim, pensa em todo mundo como bom, como bem, como criança mesmo, que não julga de cara, né? Ou não julga sempre, né? Criança é o máximo, é o exemplo maior, assim. Eu acho que eu sou isso, assim, uma pessoa que tem esperança. E eu acho que as crianças têm esperança, que elas não veem o mal. Eu acho que eu tento carregar isso. Que linda! Muito linda. Ai, a gente tenta, né? Pois é. Mas eu até li uma matéria sobre você, que você fala mesmo da sua infância, da influência que isso teve na sua vida. Então, conta um pouquinho da sua história, assim, dessa trajetória sua. Como que isso influenciou o que você faz hoje? A minha infância foi muito livre, sabe? Eu tive a sorte de ter uma mãe psicóloga e eu acho que isso ajudou, porque até nas gravações que a gente vê assim dos VHS antigos, sabe? Eu vejo que ela me filmava a mim ou meu irmão, mas sem muita interferência. Às vezes a gente estava assim até para cair, tropicar em alguma coisa e ela não falava nada, assim, ela estava só filmando mesmo, assim. Então, eu percebo que meu pai trabalhava muito, né? Então quem ficava mais com a gente era minha mãe, e eu percebi que era solto, assim, não tinha tanta instrução, sabe? Faça isso, faça aquilo, brinque daquilo. Não tinha, eu sinto que isso deu pra gente muita autonomia de como ser, como agir, de invenção, sabe? De criar brincadeira. A gente tinha uma roça, então eu tenho muitas memórias de lá, de ser menino solto, pé no chão, correr atrás de papagaio,
poder abrir o portão e sair correndo, sabe? Tinha cavalo, carrapato e galinha. Ai, que delícia! Sabe, assim, eu tenho memórias muito, assim, memórias vivas da minha visão de cima da árvore, sabe? E, Aham. e de casas de muita gente lá do interior, a gente entrando e ganso correndo atrás de mim. Então, assim, muitas experiências boas, né, que a gente teve, a gente era muito solto. Então, eu acho que isso reverbera em mim até hoje. Como que essas experiências tão simples me fizeram bem danado, né? De ver céu, deitar no chão, coisas assim, deitar na rede, jogar bola, meninada, todo mundo junto. E eu acho que isso faz parte de mim até hoje. Essa sensação eu ainda sinto muito, sabe? Quando eu estou fazendo meu trabalho, inclusive, eu tenho essa sensação, dependendo da cena que eu recorto. Eu acho que isso faz parte de mim, assim, por isso que eu comecei me definindo, né, como essa moça, mulher, criança ainda, que não, tomara que eu seja assim até o meu último dia, assim, que essa criança continue vivendo com essa sensação boa de liberdade. Acho que foi assim que essa infância aconteceu e continua comigo, assim, tão presente, sabe? É interessante você falar isso, porque para mim, como eu conheço, né, a sua obra, eu vejo muito isso na sua obra. É interessante você falar assim, sabe? Eu É, identifico assim do que eu vou lembrando, as folhinhas assim voando, sabe? eu sempre fui muito Papagaio. observadora. Eu sempre fui muito observadora, assim, e eu tenho memórias de eu de criança, assim, por muito tempo, deitada no chão, olhando as formiguinhas andar. Olhando, vendo então como é que era o trânsito delas, quem passava de cá, passava de lá, sabe? Ou então vendo folha voar, nuvem atravessar o céu. Tem muitas Aham. memórias, assim, eu não lembro de eu tão novinha, mas eu lembro de eu, a partir dos 5, 6 anos, 7 anos, muitas memórias vivas, assim. E eu tenho muito registro, assim, né? Uma figura de uma pessoa agachadinha olhando a flor, né? É, E essa imagem estática, assim, mesmo às vezes sendo uma figura masculina, né? É muito autorretrato, uhum, porque, né? O parar, o observar, eu, aham. eu acho que isso é muito rico. Ficou para mim como uma coisa muito rica ter esse tempo vazio, ter esse tempo vago, né? Esse tempo ocioso. Ócio criativo. É, isso mesmo. Aham. Aí. Sim. E quando que a arte entrou na sua vida? Quando que você começou? Como que você começou? Uhum. Bom, eu não sei muito definir, assim, eu acho que a própria observação do mundo já é uma grande iniciação na arte, né? E Eu minha no mãe design conta eu que falava isso também. Quando eu falava, mas como que tem. você desenha? Eu falo isso do design também. Quando eu entrei no design, depois eu comecei a reparar muito mais nas coisas. Porque eu entrei sem saber desenhar absolutamente nada. E eu vi que, na verdade, o desenho, tá, tem gente que tem aptidão mesmo, mas eu acho que está muito mais na observação do desenho. Muito mais na É, observação e no treino, porque você vai prestando atenção no detalhe. E acho que não, por essa olhar. atenção ao detalhe é que eu gosto tanto dessa obra. É, eu acho que Fazer. todo mundo tem uma quedinha, assim, pelo detalhe, qualquer que seja, em qualquer situação, né? Na vida, assim, porque o que vira a chave na gente em várias situações, assim, é o detalhe. A gente se apaixona por uma pessoa, às vezes é num detalhe do que ela falou, como ela agiu, né? A gente gosta de uma comida, de um detalhe ali na sensação, ou do cheiro, ou, sabe, assim, alguma coisa agrada nossos olhos também é por algum detalhe que prende, né? Que aguça ali um sentido, uma sensação. Então, assim, eu sou fascinada com o detalhe, assim, e fui, fui me... Eu fui treinando o meu olhar, eu acho, a ver as coisas de uma forma melhor, sabe? A ver as mesmas coisas, sempre, todo dia. Olhar para as mesmas coisas e olhar com um olhar de criança, por exemplo.
né? Depois que eu tive os meus filhos, aí que o olhar renovou, comecei tudo de novo, comecei a ver todas as coisas com o olhar de criança de novo, que é, meu Deus, a folha caiu da árvore, como isso é fantástico, e eu não percebia mais, né? Aham. Então, eu acho que chamar a atenção das pessoas para o detalhe é algo muito grandioso, porque é amplificar algo que é comum, pequeno, corriqueiro, e que é fantástico, continua sendo fantástico e a gente vai deixando de ser, né? Aham. Aham. Eu acho. Mas continuando na arte da sua vida. Não, Eu te interrompi, dei aquela. é, eu não tenho Voltando, ideia assim, de voltando. quando começou, né? Mas a partir desse olhar, e eu acho que dessa liberdade que eu tive de criação, eu fui me sentindo livre, assim. Todas as crianças desenham, né? E eu também desenhava, meu irmão também desenhava, assim. Mas a partir do momento que eu me interessei mais, assim, eu lembro que, através da minha mãe também, rolou o incentivo, assim, papel ilimitado. Ela trazia do trabalho dela todos os papéis de rascunho que tinha, e assim, um lado escrito, o outro era branco, e ela trazia assim, montes e montes, e eu podia assim, gastar sem fim, sabe? Não tinha aquela regra do, usa só um, usa só dois. Então, assim, eu rabisquei muito, muito. Depois eu cortei muito, muito. Minha mãe disse que ela guardava na carteira, depois foi roubada, mas ela guardava nessa carteira um recorte que eu fiz com 3 anos, 4 anos, que eu recortei assim, uma camisa. Mãe, uma camisa. E ela ficou impressionada, porque era muito pequeno e eu já era uma camisa realmente, não era qualquer recorte que eu chamei de camisa, né? Ele parecia realmente uma camisa. E aí, só um minuto. E aí, uma entrega, né? Nesse momento do ar. É. Fazendo entrega pela janela enquanto gravo o podcast. Que ótimo! Então, mas aí, quando eu fui crescendo, fui rabiscando ainda mais, desenhando, conhecendo outros materiais e tudo. E eu, curiosamente, fui sempre do desenho. Desenho e desenho de linha, né, especificamente. E quando eu já cortava papel de uma forma minha, assim, já na escola eu cortava papel. Eu lembro que eu cortava aquelas divisórias de fichário, sabe? Quando a gente usava fichário na escola. Uhum. E eu adorava cortar aquilo porque era plástico. E a tesoura deslizava, né? Então eu amava aquilo. Aí eu comecei a cortar e minhas amigas amaram. Corta para mim qualquer coisa, uma fada, uma borboleta, uma letra, qualquer coisa. E comecei a cortar e me desafiar a cortar mais detalhes. Depois me desafiar a cortar menorzinho, né? Que era mais instigante. Nossa, como é que você fez isso desse tamanho? E eu também de conseguir fazer, né? Testar se eu conseguia mesmo fazer menor e menor e menor. Então eu comecei assim. E aí, quando chegou a época da faculdade, eu lembro que eu estava no intercâmbio com 17 anos, estava lá nos Estados Unidos. E chegou a época de inscrever no vestibular. E eu conversei com a minha mãe e falei: mãe, me inscreve aí em qualquer coisa de arte que tiver. E ela fez minha inscrição de longe, assim, ela aqui no Brasil, eu lá. E ela fez essa inscrição em artes plásticas aqui em Belo Horizonte, né? Na Escola Guinhar, na UENG. Uhum. E foi tudo acontecendo, né? Fiz artes plásticas primeiro, depois arte educação. E comecei a crescer, trabalhar e desembolar isso. Gente, então a tesourinha estava aí desde sempre. Desde sempre. Mas e como é que você faz assim? Porque você simplesmente olha, se sai recortando, você faz um desenhozinho de lápis, recorta por cima. Não. Inclusive, eu tenho um caderno que eu achei anos depois de eu já trabalhar com as minuances, né? Com os recortes pequenos. Eu encontrei esse caderno que tinha vários desenhos de silhueta. Então, assim, os artistas costumam fazer caderno de artista, né? Para registrar o que chama a atenção, os sentimentos, registros, né? De artista em geral. Uhum. E eu encontrei esses cadernos muito tempo depois
e assim, falei, gente, eu já fazia um registro de silhueta, olha que incrível, há muito tempo. Eu tinha esquecido desses cadernos. E uma vez vasculhando aqui, eu encontrei esses cadernos que eu registrava o que eu observava na rua, às vezes uma pessoa esperando um ônibus. Eu olhava para ela e rapidamente ela ia mudar de posição muito rápido, né? Então eu registrava o contorno dela. Só o contorno. E aí alguém ia tomar café ali numa lanchonete, eu fazia esse registro também rápido da silhueta. E aí eu acho que eu já tinha esse interesse, sabe? Pelo contorno da forma, pelo que entra e pelo que sai, sabe? Eu vim do desenho realista, né? Então eu vim do preenchimento. Eu desenhei muito assim com preenchimento, nuances de sombra e luz. E eu não sei por que cargas d'água que eu cheguei no recorte, no contorno, na silhueta. Mas eu sei que eu me apaixonei de um tanto que eu comecei eu ia dizer que simplificar o desenho, né, em forma de silhueta, mas na verdade não é. Na verdade é fazer um recorte do desenho, né? A silhueta tem uma coisa muito interessante que a gente define o que entra e o que não entra ali, né? O detalhe interno não vai entrar, mas o detalhe do movimento, da forma, de como a gente vai compreender aquela forma, Nossa, entra. é impressionante, porque não entra. Não é o detalhe, né? Essa parte interna não entra. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver a silhueta só um recorte de um papel preto. E eu não sei se é coisa da minha cabeça, se eu tô louca, mas eu vejo assim, se aquela figurinha está feliz, se está pensativa, se está triste, sabe? É muito Eu acho muito fantástico. incrível. Eu acho muito incrível, porque a gente começa a compreender a figura humana, né? A comunicação, ela não se dá só pelo rosto, né? Então, o corpo Uhum. inteiro vai comunicar ali como que a gente se sente, mesmo sendo uma imagem de silhueta, né? É. Então para mim é muito encantador e instigante, assim, tentar demonstrar numa imagem o movimento, o sentimento, né? Eu tento, às vezes, sei lá, congelar um momento, né? A pessoa Pois tava de é. jogar tinta. Como é que estaria? Assim, várias vezes eu vou para frente do espelho, movimentar, sabe? E fazer eu mesma como modelo. Me Aham. olhar, sabe? Filmo, às vezes, gravo para ver como que seria, assim, para onde que minha roupa vai no momento que eu paro aqui, sabe? Então, assim, é um estudo tremendo de movimento. E pela dimensão do recorte que eu faço hoje, eles são muito mínimos, assim, milímetros, às vezes, 2 centímetros. É o quê? É a ponta de um dedo, né? É, Sim. É dependendo o tamanho de uma do que unha, mais ou menos. é. E aqui, ó, tem um aqui, por exemplo, ó. Ele é piquitito mesmo. Nossa, gente, impressionante. Isso que eu não entendo, como que você faz esses rasguinhos assim e esse papel não rasga, tá vendo? Esse É, cortezinho menorzinho. eu entro, né, assim, Eu vi com a tesoura. um desenho também que é a corda, quando você desenha cordinhas assim, você desenha não, né? Você recorta fios, assim, como é possível fazer isso? É. Sem... Bom, a minha tesoura é uma tesoura boa, assim, ela não tem marca, ela é velha, ela tá com alguns dentes já, que eu não tenho coragem de amolar, porque eu tenho medo de mudar a linha de corte e tal. Mas ela é uma tesoura boa, assim, eu acredito que ela já foi amolada antes de eu descobrir ela lá em casa, quando ela ainda cortava caixinhas de Olha que leite. loucura! Eu descobri a tesoura lá em casa e faço essas Peguei essa tesoura e coisas. falei, nossa, essa tesoura é boa. Eu acho que no passado ela foi amolada, assim, sabe? Ela não é toda retinha, assim, como uma tesoura industrial recém-saída da fábrica, não, sabe? Aham. Mas, assim, eu acho que o corte, assim, a linha, eu fui descobrindo como desenhar com esse material, né? Porque eu não faço rascunho com lápis. Pois O rascunho é, com isso é lápis, ele ia impressionante. ser muito, muito grosseiro, às vezes, né? O Ia corte, às vezes, ficar, que eu faço com a tesoura, ele é mais delicado do que o grafite no papel. ficaria a marca, né? A É, marquinha do o contorno. é. Principalmente que a ponta do lápis ela vai gastando, né? Então ela vai engrossando. E aí seria assim, desenhar 2 vezes também.
Eu desenharia com lápis para depois desenhar de novo com a tesoura. E como eu vim do desenho, eu vejo que os meus rascunhos, quando eu vou desenhar qualquer outra coisa, por qualquer outro motivo, eu faço um rascunho, mas quando eu vou passar a caneta ou, né, o lápis firme, o último traço, vai muito longe do rascunho, assim, sabe? A guia vai para um lado e o desenho final vai para o outro. Então, eu encurto o caminho e desenho uma vez só com a tesoura. Gente, que loucura. Mas você erra? Assim, não, você faz de primeira e recortou. Não, você Erro recorta quantas muito. vezes? Nossa, assim, eu erro muito por tentar fazer sempre muito exato, assim, o que eu quero fazer. E no recorte não tem borracha, né? Pois Então, às é. vezes, eu quero fazer alguém segurando o joelho, abraçadinho segurando o joelho. E aí eu recorto de um jeito que o joelho ficou mais aberto do que eu queria, mais longe do corpo, né? Do peito, do lado do corpo. Aí não tem jeito, tem que começar de novo. E Né? quanto Ou então, se tempo o que detalhe você... é... Oi? Não, eu ia perguntar quanto tempo que você leva para recortar assim uma figurinha. Então, não é muito, não é muito tempo. Outro dia eu estava justamente tentando pensar quanto tempo eu levo para recortar uma figura, que eu já pensei na figura, né? Uma figura apontando para o céu. E eu marquei esse tempo, foi em torno de 4, 5 minutos. Porém, o que demanda mais tempo para mim é a idealização, o projeto, as tentativas. Então, assim, não é uma vez 5 minutos. Faço vários para escolher um, né? Faço vários que dão errado, que a mão fica mais para baixo do que eu quero, mais esticada do que eu quero, mais torta do que eu quero. Aí eu faço vários, e são vários 5 minutos que viram aí meia hora, 1 hora, 2 horas. Dias. E também o porquê dessa imagem, né? Eu não sento aqui de repente e falo, vou cortar uma menina apontando para o céu, né? Começa sempre nesse devaneio, nesse ócio. Eu olho para o céu, eu vejo algo passar, eu quero chamar atenção para aquilo, né? Por que eu vou fazer? Qual vai ser o tamanho daquilo? Quando eu corto, na verdade, eu já tenho tudo planejado. Então, eu já sei que eu vou colocar numa moldurona, uma figura ali embaixo apontando para o céu, e lá em cima que a gente vai ter que ficar procurando, lá dentro daquela moldura vazia, um pássaro, ou um papagaio, sabe? Assim, então, a execução, na verdade, hoje, ela é muito, muito rápida, eu considero muito rápida. Mas a criação por trás, o estudo, né? O tanto de vezes que eu vou me estudar o meu próprio movimento, ou estudar imagens aqui nas pesquisas, né? Para tornar isso mais real e legal de ser observado, né? Meu tempo vai muito nisso aí. Às vezes eu falo com o Fred assim, meu Deus, eu tenho 2 dias pesquisando e não peguei a tesoura, eu já estou muito aflita, já estou agoniada, né? Porque a execução mesmo, muitas vezes ela é o meu menor tempo. E muitas vezes é rabiscando ideia, e pesquisando, e rascunhando como que eu vou fazer isso, vai ser um quadro, vão ser 2. E, nossa, isso me gerou muito impacto, nossa, isso vai ficar muito... Sabe, assim, minha cabeça ferve. São mais ideias do que eu tenho tempo de criar. Nossa, imagina. E quando a gente vê a obra, às vezes tem esse primeiro impacto, né? De pensar, nossa, mas a obra é só um recorte pequenininho aqui embaixo e tal, mas não dá para ter ideia do tempo que você ficou até sair aquela... Eu vi que você... Onde que tá? Em algum lugar do seu perfil do Instagram que eu já vi, que é o branco sobre branco, sabe? É um Branco sobre recorte branco. branco. Gente, não dá para ver direito, branco sobre branco. Mas aí, sabe? E aí pensa, imagina o tempo, até ela deve ver 1000 coisas, 1000 cores, 1000 cores eu sei que não, mas até chegar, não, vai ser branco, sabe? Branco, Assim, a arte, ela tem esse poder de instigar a gente de diversas formas, né? Por que usar branco sobre branco, né? Se ele não se destaca tanto quanto outra cor, quanto o preto sobre branco, por exemplo. Então, assim, às vezes eu quero mostrar só a luz que gera entre os 2 papéis brancos, sabe? Uma luz mágica que acontece ali. Às vezes eu quero instigar mesmo, assim, e fazer a pessoa prestar atenção que ali há uma escolha, né? Eu faço muito papel preto sobre o fundo branco, mas existe uma escolha feita todas as vezes
para que essa seja a melhor opção para aquela imagem, para gerar o que eu quero gerar, né? De sentimento, de impacto, assim. Então, o vazio mesmo, né? O vazio no meu trabalho fala muito mesmo, assim. Eu coloco 1,5 m de quadro com um papel de centímetro ali dentro, porque o vazio, para mim, ele tem uma presença enorme, ele fala muito, sabe? Se eu quero criar ali um momento de silêncio, de quietude naquela imagem, não poderia nunca ser uma imagem, né? Um ambiente pequeno com uma imagem pequena. Tinha que ser um ambiente enorme, gigantesco, e como a gente se sente, às vezes, né? Num mundo imenso. O que eu fui fazer e pensar e observar aqui nesse cantinho de onde eu estou agora? Sabe? Então, esse estranhamento que eu acho que fantástico dentro da arte, assim, colocar preço num pedaço de papel desse tamanho, né? Então, assim, o preço é no material, né? E precificar a ideia, como precificar a O preço ideia, está na né? ideia. O preço está na ideia. E como dar esse preço, né? Quem vai pesar o preço da ideia, assim, aqui no ateliê, nesse cômodo, né? Que eu vivo muito, os pensamentos são infinitos sobre diversas questões muito subjetivas, assim. E, bom, eu acho fantástico, fantástico pensar sobre tudo isso e tudo que isso pode gerar nas pessoas. Mas é fantástico mesmo, incrível. Mas me conta uma coisa, hoje você vive de arte, você vive das Vivo. suas obras. E quanto tempo que você levou assim para conseguir viver do seu trabalho? Porque quando a gente pensa a arte, né, tem já na cabeça assim, a arte difícil e tal. Como que você fez? Como eu vou pagar minhas contas, né? É. Então, foi um processo, sabe? Um processo que aconteceu em parceria. Se não fosse o Fred, meu marido, acho que não teria acontecido até hoje, você acredita? Por conta de diversas coisas, né? A gente estava comentando antes, né, sobre a condição do nosso país, sobre a necessidade da arte, né, sobre tudo, né? Isso tem vários assuntos que acompanham, né, o viver de arte. A maternidade, inclusive, né? Até a pandemia chegar, eu não vivia de arte. Olha que incrível, porque Jura? juro, eu vivia em parte de arte, mas eu nunca fui uma pessoa de fazer uma coisa só. E eu acho até uma coisa legal, assim. Até a pandemia chegar, eu dava aula de arte, dava aula de inglês e fazia meu trabalho. Então, assim, eu dividi meu tempo muito, assim, e tive um filho. Então, meu tempo ficou dividido em muitas coisas e todas as coisas que eu amo. Assim, eu amo dar aula. Tá dando para perceber que eu adoro dar aula, adoro falar e, sabe, assim, eu acho que Não, eu acho eu Ah, gosto muito de passar o que eu descobri, o que eu vi, o que eu, né, aprendi. E isso na arte, isso no inglês, em qualquer coisa assim que eu aprendo, né? Eu acho que fantástico. E aí eu dividia o meu tempo nisso tudo. Mas aí o Fred sempre falava comigo: nossa, você precisava investir mais no seu trabalho, isso tem tanto a crescer, só você no mundo corta papel assim. E aí eu falava: não, claro, claro, mas como que eu deixo de dar minha aula de inglês que eu tanto amo? Né? Como que eu vou deixar meus alunos da escola, minhas crianças ali e tal? E aí isso nunca acontecia e tudo mais. E aí eu também era avessa às redes sociais. Falava: não, rede social não é comigo, não tem nada a ver eu ficar ali digitando, mostrando, tirando foto, pelo amor de Deus, falando na frente de um telefone, não é para mim, não. Eu era completamente avessa. Meu negócio é cortar engraçado. papel, alguém que faça isso. Você postava bem menos mesmo. Quando eu comecei, assim, Não, eu quem achei, fez era... as minhas páginas foi uma amiga. Não fui eu que criei nada ali. Né? Uma amiga do Rio, que trabalha com publicidade também. Ela criou minha página no Facebook, criou minha página no Instagram, e ela colocava algumas fotos que às vezes eu enviava, às vezes o Fred enviava, às vezes ela tirava, e ela que colocava, assim. E aí, quando começou a pandemia, que a gente ficou distante da escola, né? Parei com as aulas de inglês,
parei com a escola, tudo parou, né? O Fred falou assim, tenta aparecer um pouco mais lá no Instagram, porque tem muito para falar, assim, quando o pessoal entrevista você, as perguntas são sempre muito legais. Qual tesoura que você usa, né? Se você desenha antes, por que você corta tão pequenininho? São várias as perguntas muito diferentes, assim, dentro do trabalho que eu faço, que é recortar papel, né? Não é um trabalho, assim, de fácil compreensão, pintura, tinta sobre tela, né? Então, ele falou assim, fala um pouco sobre isso, fala sobre a tesoura que você usa, tal. E aí eu falei, olha, eu vou tentar, porque nós estamos aqui em casa mesmo, então deixa eu tentar. E assim eu comecei, eu não sabia nem mexer no Instagram, não sabia onde escrevia, onde mudava cor de nada. Não, assim, eu lidei com o Instagram como um paintbrush, sabe? Do computador, que a gente aprendeu a desenhar antes. Deixa eu brincar com isso aqui e ver o que acontece e tal. E a coisa foi acontecendo, né? Eu acho que tudo tem o seu tempo mesmo. Então, eu comecei a mostrar um pouco o que eu faço e deixar abertas as perguntas também para entender o que as pessoas tinham curiosidade de saber. Fui mostrando um pouco ali dos bastidores, como que é a produção, já que é um tipo de arte tão diferente, tão pouco conhecido, né? Eu recordo. E a coisa foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Eu engravidei de novo na pandemia, tive meu segundo filho, o Zeca. Então, fiquei com o Caetano e com o Zeca. E o tempo encurtou, né? 2 filhos, completamente diferente de 1. 2 parecem 4. E aí... Eu falo que parecem 15. Não é? Você tem um filho é uma coisa, você tem 2. 2 é... Para tudo e fala, peraí. E aí, assim, ficar com 2 empregos não ia dar. Eu estava com a escola ainda, dando aula de arte numa escola aqui em Belo Horizonte, e mantendo ateliê. Com Qual 2 escola filhos e que você 2 estava dando empregos. lá? Precisava dar Eu dava aula? aula no Santo Agostinho, Ah, uma escola particular. uhum. E aí eu fiz essa escolha, né? Com o apoio do Fred. Falou, não, manda ver, a gente vai dar conta, a gente segura a onda. E eu, meu Deus do céu, 2 filhos para criar, né? O plano de saúde, né? Aquelas perguntas aquelas dúvidas e questões que, né? Nossa, você saiu Dinheiro. tem pouco tempo, então. Foi no... Quer ver? O Zeca nasceu em 2021, abril. E eu fiquei a licença maternidade até o final do ano, até o meio do ano. E no meio do ano eu falei, gente, não vou continuar, vou ficar com as crianças e o ateliê. E foi a minha aposta, assim, e a coisa decolou. Porque aí o tempo, né, só para isso, foi outro tempo, né? Eu defini, assim, também como que ia ser o dia. De manhã eu fico com os filhos, com a casa, com os meninos, com tudo, comida, horta, cachorro. E de tarde eu venho para o ateliê e me entrego. Aí eu chamo ajuda, né? Família, e organizo aqui toda uma agenda de ajuda familiar aqui para ficar com os meninos. Caetano começou a escola agora. E aí eu conto com essa rede de apoio para poder trabalhar. E aí é o meu momento aqui, de 1 às 6, sou eu nesses pensamentos todos que a gente estava falando antes e tal. E aí, sim, hoje eu posso dizer que eu vivo de arte, que fico muito feliz, assim, eu hoje estou marcando encomendas para o ano que vem. Se a gente quiser encomendar alguma coisa, alguém quer encomendar alguma coisa hoje, então entrega em janeiro, fevereiro. Gente, que loucura! Graças Nossa, a Deus, tá legal muito legal. demais. Nossa, então foi um passo muito acertado. Foi. Muito. Que legal. Inclusive Mas, para poder curtir os meninos, né? Ficar aqui, em vez de sair, pois é. né? Para o presencial que voltou depois das escolas e tal. Mas mesmo antes de você se dedicar assim, exclusivamente, você já fazia exposições, não fazia? Que eu acho que o Glauco me falou de uma exposição que você estava fazendo. Muitas, muito, desde sempre, desde que eu estava na faculdade, desde 2010 vão acontecendo exposições coletivas, individuais. 2017 mesmo, que eu ainda não tinha saído da escola, fiz um monte. Ano passado, em plena pandemia, tudo fechado. Eu tô com uma, inclusive, acontecendo nesse momento. Que tá do Diamond? Do Diamond? Isso, do Diamond Mall, que é um shopping aqui em Belo Horizonte. Estou com uma coletiva lá, em homenagem às mulheres. Somos 10 artistas, homenageando 10 artistas mulheres da música. É o da Elza Soares. Da Elza Soares, foi um trabalho também super inusitado. Showzaço.
Foi. Pois é, esse tipo de recorte que você faz, aí foi meio que me encomenda. Tinha um tema. Você escolheu Tinha o Elza um tema, Soares? Ou... foi um convite. E aí, como é que foi? Eu digo assim, para conceber ali a obra, porque você fez as figurinhas, né, pequenininhas, tem a Elza Gram, maiorzinha, assim. É. Então, na Como? verdade, é muito louco, assim, cada trabalho é um parto, eu falo, assim, que rola a primeira ideia, né? Gerei ali a vida, né? Gerei, tem um tema, tem uma ideia, algo para seguir. Depois, o parto que eu chamo, assim, é como eu vou fazer aquilo, né? Então, eu tinha esse tema que o Marcos Esteves me ligou, convidando para fazer esse projeto com as meninas, essas outras 10 artistas, e sorteou Elza Soares para mim. Falei, sorte, meu Deus, né? Zerei a vida ali nesse momento. E aí, o que fazer de Elza Soares, né? Elza Soares é grandiosa demais. Então, assim, já foi meu Deus, o que Responsa. fazer, né? E tinha uma metragem, uma dimensão para seguir do trabalho, né? Que era 1 m por 80. E se você pensar o tamanho do recorte que eu faço, 1 m por 80, como que eu ia trabalhar isso, né? Ia ser muito vazio, ia ser preenchido de cor. Como que seria esse 1 m por 80, né? E não era moldura do jeito que eu trabalho, não era uma moldura fechada com vidro, caixa, né? Era painel de pintura. Então, eu recorri à minha formação, né? O meu aprendizado anterior, que foi desenho com lápis. Então, eu falei, vou fazer a Elza. Eu imaginei, na verdade, tudo branco. Eu falei, vou fazer um tanto de... Vou fazer a imagem da Elza toda branca e entro com os recortes em preto, para destacar, né? Porque eles vão ser menores, né? E o desenho da Elza maior, então eu vou destacar pela cor. Só que aí, na hora, é o que acontece, né? Na hora do parto pode dar alguma coisa diferente, né? Então, Uhum. na hora da execução, quando eu comecei a rabiscar eu falei, eu acho que vai ter cor aqui. Então, ao invés de usar lápis branco e só gesso branco e lápis grafite, eu fui para a sépia sanguínea, usei uns lápis mais amarronzados, assim, que eu acho que trouxe a cor dela, que faz muita diferença, né? Ela é uma mulher negra, que eu precisava de ter isso também, eu senti. E aí eu fiz a Elza e quis dar um destaque para o cabelo, que também é super poderoso, né? Esse visual do cabelo black dela, além da cor da pele. E a música tema que saiu para mim, que foi Mulher da Vila Matilde, que era uma música que falava de violência contra a mulher, que denunciava a violência contra a mulher, né? E incentivava a denúncia dos agressores. Eu, na verdade, quis falar sobre a violência que a Elza sofreu, porque a Vila Matilde, do título da música, que é um bairro lá em São Paulo mais, né, de poder aquisitivo, ok? Eu não queria registrar ele, na verdade, eu queria registrar a história da Elza, que veio de um bairro muito pobre, perdeu filhos por desnutrição, né? E eu sofreu agressão de 2 homens na vida, né? 2 maridos que ela teve. Então, eu quis registrar no cabelo dela, quis fazer o cabelo dela como se fosse o morro, onde ela cresceu, a comunidade ali. Fui fazendo essas casas de comunidade, esses varais, essas pessoas que vivem a vida das comunidades, e fui colocando tudo ali. Então, foi uma construção. Nossa, eu fiquei imersa naquilo por semanas. Foi Imagino. bem tenso. Mas eu acho que o resultado foi muito impactante. Assim, eu amei. Tá lá, dá para ver até o dia 4 de abril no Daime. Não, e quem quiser no seu Instagram também dá para ver, né? Eu acho que eu vi foi no Dá seu para ver. Instagram. Mas ver ao Então, vivo gente, não, mas quem não tiver essa possibilidade, é, entra lá no é verdade. perfil da Cacá e vai lá conferir. Porque, aliás, entra lá para conferir tudo, né? Porque, assim, só maravilha, só maravilha. Obrigada. Eu fico muito impressionada. Inclusive, quando você faz sob encomenda, você que dá a ideia, ou a pessoa que chega falando o que que é, ou fala, eu queria alguma coisa que representasse alguma coisa para o meu filho, e você que pensa o que que vai ser? Como que funciona? Normalmente parte da pessoa o tema, né? Eu queria registrar o meu filho, o meu pai, o casamento, o meu amor, o meu cachorro, qualquer que seja né, o tema, assim. Ou então eu estou construindo uma casa e eu queria compor meu ambiente. Eu tenho essa sala aqui que não tem nada na parede, né? Isso acontece também, mesmo sem um tema.
E aí essa parte de criação é comigo mesmo, a parte que eu amo, assim, né? O que eu gosto de fazer é registrar para além do óbvio, né? Então, corto para mim meu cachorro? Corto, adoro cortar cachorro, mas vai ser só um cachorro? Um quadro branco? Né? Então, assim, o que esse cachorro pode trazer? O que esse quadro pode trazer? Então, assim, as minhas perguntas, quando alguém começa a falar de um tema que gostaria que eu retratasse, é assim, gente, o que você quer ver naquilo para sempre? Assim, o que você quer eternizar com aquilo? Né? É isso para você? E aí eu começo a desdobrar a criação a partir daí, assim, o que eu quero trazer para o olhar daquela pessoa que ela vai abrir um sorrisão quando ela olhar para aquilo, sabe? Vai dar um clique bom, assim, no, no dia dela. Vai por aí. E aí eu envio sugestão, envio um rascunho, né? Com sugestão dos detalhes de tamanho, cor, medida, tudo. E aí a gente continua conversando até fechar a encomenda, a ideia toda. Aham, entendi. Entendi. Já aconteceu de alguém falar assim, não era bem isso, ou não? Não, né? Não, Porque, nunca na verdade, acontece. eu mando um rascunho, né? Antes, mando olha, vai ser isso, assim, isso por conta disso, nessas cores, desse tamanho, tal, tal. E se a pessoa, por acaso, quer alterar alguma coisa, ali naquele momento é o momento de falar, né? Aham. Depois, depois é execução. Aí eu deixo bem claro também que na hora da execução alguma coisa pode acontecer diferente, né? E se for muito diferente, eu falo antes. Olha, eu estava indo por esse caminho, mas na hora esse caminho foi muito melhor. Então, tá encaminhando, né? Por esse lado do trabalho, tudo bem? E aí a Ah. coisa Aí você acontece. Mas fala antes de entregar, né? Ou não, antes você de já entrega entregar, assim, "Ih, foi mal." não, bolei uma coisa e fiz outra, não, isso também não pode acontecer, né? É uma surpresa muito grande para quem recebe. Ai, ai, ai. Mas normalmente o pessoal, as encomendas, assim, elas chegam de gente que já confia muito no trabalho, né? Muito na minha Exatamente. criação, assim. Eu recebo muitas mensagens, e pode fazer o que você quiser, é isso aí, Ah, sabe? eu faria isso. Ah, eu faria de olho fechado. Eu falei, me surpreenda, vai lá. É, eu fico muito feliz com isso, inclusive. Ah, muito legal mesmo. Mas me conta uma coisa, já encaminhando assim, né, pro finalzinho. Uma dica cultural, assim, para quem está escutando a gente, sabe? Assim, algum filme, uma série ou um livro, alguma coisa que você indicaria para quem está ouvindo aí agora. Então, tenho várias coisas que me acompanham, eu continuo sempre vendo e relendo e tal. Primeiro é uma série maravilhosa que marcou a minha vida, assim, que é Anne com E. Não sei se Anne você já Coé? assistiu. Nunca Anne assisti. com E. Anne Coé. Eu já vi, Anne com assim, E sabe, uma chamadinha. não, tem no Netflix. Foi uma série que fala da vida de uma menina órfã, assim, e que ela, sério, eu me vi nela muitas vezes, assim. Todo mundo tá mau humor em volta e tudo escuro em volta. E ela assim, gente, que céu deslumbrante, sabe? Assim, aquela pessoa que às vezes até incomoda quem tá em volta. Aham. Mas assim, ela mesmo incomodando e sendo exagerada no que coisa maravilhosa. Ela dá um clique na gente, assim, a Anne, né, que é a personagem principal, justamente por fazer a gente perceber essas coisas corriqueiras de uma forma fantástica, como elas realmente são. Faz a gente lembrar o quão fantásticas e belas elas são, né? Então, Anne com E foi uma série emocionante que marcou minha vida muito, assim. Ai, que droga. Tem uma Outra série para começar. Ai, que droga. maravilhosa, maravilhosa. E ela tem um certo fim, assim, né? Daquelas séries que, cheguei no final, não tem. Menos mal. Tem um livro que eu li junto com meu marido, inclusive, quando eu estava fora e ele aqui, que eu viajei para fora de novo e tal, a gente estava junto, Ah, que é Do Universo a Jabuticaba, que é um livro do Rubem Alves, hum. que ele pega vários recortes de escritos, né? Eu acho que o escritor tem disso, né? Faz um rascunho aqui de uma frase e guarda. Escreve um pequeno texto, guarda na outra gaveta. Pega um rabisco ali e guarda. Então, acho que ele pegou esse compilado de vários rascunhos sobre vários assuntos
diversos, do universo jabuticaba, realmente. E escreveu, e pôs no livro, olha, isso aqui é tudo, um monte de fragmento de mim, brincadeiras de palavras que eu coloquei nesse livro. Maravilhoso, assim, muito, muito legal também, do universo da jabuticaba. E tem uma revista que eu leio sempre, assino, maravilhosa, que eu já leio há anos, que é Vida Simples. Sensacional, simplesmente. Simplesmente assim. Vida Simples é um toque disso tudo que a gente falou sobre perceber os detalhes e fazer diferente no nosso dia a dia, né? Quanto ao mundo, quanto a opções ecológicas, quanto a pensar em comunidade. A Vida Simples é super atual, assim, e tem um design super minimalista e fala muito de viver só com o necessário e é muito especial a Vida Simples. É uma leitura que eu sempre faço e me preenche muito sobre diversos assuntos atuais, que é uma revista que está rolando e sempre é Olha, uma edição bacana, mensal. viu? Maravilhoso. Bom saber. Nunca tinha ouvido falar. Maravilhoso. Muito bom saber. Sensacional. Muito bom. Bom. Então, agora vamos já que aqui a gente fala de negócio, né? Supostamente. Manda alguma dica de negócio, um recado, assim, para quem está ouvindo, sabe? Para inspirar, uma palavra de força para quem quer empreender com arte. Para quem quer trabalhar com arte? Então, exclusivamente com arte, eu acho que para trabalhar com arte, na verdade, com qualquer coisa, né? Para ser feliz, trabalhar com qualquer coisa e ser feliz tem que ter a sua essência. Não adianta trabalhar tentando se encaixar no mundo de alguma forma, porque o mundo está indo para um jeito ou para outro lado, né? Assim, eu acho que para trabalhar com arte, principalmente, tem que ser a sua cara no mundo, mesmo que sua cara pareça não se encaixar naquele mundo, sabe? E ir fazendo, na coragem mesmo que os primeiros acontecimentos vão assim aos atropelos e sem conhecimento direito, sem saber, as coisas vão acontecendo quando a gente começa, né? A gente tem que começar de alguma forma, assim. Então a minha dica é comece, faça a sua essência chegar nas pessoas, que as coisas naturalmente vão acontecendo. Não fica parado assistindo. Vai fazendo. Mesmo que no começo, às vezes, você precise fazer duas coisas, né? Uma para se manter e outra para você viver a vida sua mesmo, a sua arte. Sabe? Depois vai chegar o momento de fazer só o que você ama, assim, mas comece. Não deixe para começar amanhã. É hoje. E mesmo que aquilo ali também não seja o que você vai fazer definitivamente, porque você faz uma coisa, aí às vezes fazendo aquilo ali você descobre uma outra, e aí uma coisa dá a dica da outra, né? Isso, então, as coisas têm os próprios pés, elas vão caminhando também, te levando também. Né? Também acredito muito nisso, muito. E agora seus contatos, para quem, apesar de assim, né, que você já passou até pela Globo, né? Eu vi, já passou até bater um papo ali com a Fátima Bernardes, gente. Olha, como é que eu tô chique? Ela vai na Fátima Bernardes e conversa aqui comigo. Tô muito chique. Com o maior prazer, com o mesmo prazer. Nossa Senhora! Gente como a gente, né? Que às vezes esse pessoal que já tá assim grandioso, parece que não é tão gente ainda, né? Como a gente, já deixou de ser, virou uma outra coisa, assim. Adoro conversar com a gente como a gente. Eu também. Mas então, os seus contatos, para quem quiser te seguir, para quem meus contatos. Claro, eu lancei, inclusive, essa semana, no sábado passado, agora eu lancei o meu site, que eu trabalhei nele muito, com várias parceiras femininas também, né? E é importante falar disso aqui, né? Do empreendedorismo feminino. Então, tem ali Paula Dante, Lilian, Carol Bagno no marketing, né? Muita gente maravilhosa, Luísa da Fluida Fotografia. E eu criei esse site que foi super pensado em detalhes, assim, do meu jeito, para ter a minha cara mesmo no mundo, que é o Cacá Bicalho, www.cacabicalho.com. Lembrando que o Cacá é o K. Isso, duas letras K. Não tem nem A. K e K. K e K. E isso. Tem o facebook.com/cacabicalho.
E tem o Instagram, que é onde eu sou mais ativa e coloco mais do meu processo, mais do meu dia a dia aqui, os meus bastidores, né? O que acontece mais próximo de mim, que é o KK, também desse jeito, 2 letras K, KK.bicalho. Uhum. Lá me acha, lá Sensacional. fala comigo, eu tento responder muito, responder bem, responder com carinho, né? Fico Uhum. até com medo de aumentar seguidor demais, porque eu não vou conseguir responder igual eu acho que deve, né? Com atenção. Ah, sensacional, sensacional. Mas, Cacá, amei, 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 amei. Você é Eu também. tão linda quanto as suas obras. Ah, muito obrigada. Muito, uma simpatia, amei. Muito obrigada pela conversa. Muito obrigada por dividir com a gente essa história. Amei, amei mesmo. Viu? Eu que agradeço, eu agradeço muito, assim. Viver de arte é um sonho, trabalhar com o que a gente ama é uma coisa que eu devo agradecer todos os dias, assim, e trabalhar para o mundo, sabe? Para ver se eu agradeço um pouco da oportunidade que é ter essa chance mesmo de fazer o que gosto, assim, espalhar coisa boa. E eu agradeço muito, muito mesmo, assim, pela oportunidade de falar, né? A gente tem. É um grande privilégio poder falar e outra pessoa ouvir. Então, eu agradeço muito pelo convite. Viu? Tô feliz Ah, demais. tá às ordens. Querendo voltar, falar mais, pode voltar. Beleza, combinado. Tá bom? E boa sorte, então, com seus projetos, com o projeto de vida, com tudo. Bom, você tá de parabéns. Sou sua Muito fã. obrigada. Bora encontrar na vida, encontrar nas exposições, falar de arte, falar de tudo que seja bom, Pois é. né? Bora, bora. Muito obrigada, Obrigada. então. Até a próxima. Beijo Até para mais. Tchau, você. tchau. Por hoje é só, amiguinhas. E eu fico daqui agradecidíssima a quem chegou até aqui. Bom, eu espero que vocês estejam gostando do podcast. Depois me conta lá no Insta, que é o @empreendedelas. Então comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Ou então comenta lá no site, que é o empreendedelas.com.br. Ah, lá vocês também podem acessar o blog, que tem muito conteúdo bacana. Então eu peço novamente aquele super favor de indicarem o podcast para todo mundo. Então, gente, espalha, encaminha o link, manda para grupo de Zap, enfim, vamos juntas fazer esse projeto crescer. Que tal? Bom, eu fico por aqui. Eu te espero no próximo episódio com novas histórias de mulheres sensacionais e mais dicas de negócio. E vamos juntas, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter bem. Até a próxima!